Bom, daremos início agora à segunda videoaula da disciplina de Teoria das Estruturas 1. Vamos tratar dos esforços internos solicitantes em uma viga biapoiada, que tem como orientador o professor José Adeildo de Amorim. Estrutura do trabalho. Como podemos ver, nós temos uma viga de 6 metros biapoiada. Esse apoio interno é um apoio do primeiro tipo, pois ele só realiza uma força vertical. E aqui, um apoio do segundo tipo, porque ele realiza uma força vertical e uma horizontal. Nossa viga tem 4 carregamentos distribuídos, 2 retangulares e 2 triangulares, todos de 1 kN por metro. Aqui acima do apoio do primeiro tipo, nós temos uma carga de 10 kN e um momento concentrado de 10 kN vezes metro. E aqui nós temos uma força de 10 kN. Nossa apresentação será dividida da seguinte maneira. A solução manual do exemplo 1, que está subdividida em cálculo das reações de apoio e cálculo dos esforços internos solicitantes. A segunda parte é uma solução computacional no software F-Tool. E para finalizar, nós compararemos as duas soluções. Cálculo das reações de apoio. Utilizaremos as equações do equilíbrio, que é o somatório das forças no eixo X, o somatório das forças no eixo Y e o somatório dos momentos. Para o eixo X, como podemos ver, só RVB e essa força aqui que nós temos, que vai entrar na conta, Então, RHB menos 10 kN igual a zero. Resulta que RHB é igual a 10 kN. Somatório das forças no eixo Y, da mesma maneira. Vamos somar todas as forças, levando em conta o sentido, e vamos obter que menos 13 kN mais RVA é igual a RVB. Agora, utilizando as áreas dessas cargas distribuídas e a distância do ponto A até o centroide delas, vamos calcular o somatório dos momentos. Então, como podemos ver aqui, nós temos uma carga de 1 kN, e a distância do centroide dessa peça até o ponto A, a distância horizontal, é igual a 1,5. E assim sucessivamente. Faremos isso para todas as cargas distribuídas e faremos também para as cargas concentradas. Então encontraremos que RVB é igual a aproximadamente 2,3 kN. Então RVA é igual a 15,3 kN, que são essas três forças aqui, as forças de reações. Agora vamos para o cálculo dos esforços internos solicitantes. Como podemos ver, o nosso observador se encontra aqui na parte inferior à viga e o nosso X varia da esquerda para a direita. Como podemos ver, nessa viga foi necessário 6 seções: S1, S2, S3, S4, S5 e S6, conforme os intervalos são mostrados a seguir. Como podemos ver aqui, nós temos uma força no sentido da viga de 10 kN. E essa força vai ser eliminada pela reação horizontal do ponto B, que se encontra aqui. Como o nosso X varia da esquerda para a direita, essas forças não vão causar nenhuma força normal no desenvolver do nosso exercício. Vamos agora para o cálculo dos esforços internos solicitantes na seção 1, que vai de 0 a 1, e nós escolhemos a porção direita. Como já foi falado anteriormente, ao longo de toda a viga não vai possuir esforço normal, porque a força de 10 kN é anulada pela reação de B. Então, vamos direto para o Fx e o somatório dos momentos em relação à seção. Aqui, como podemos ver, o menos é porque aquele primeiro carregamento retangular está para baixo, e 1 é a altura. O X vai ser a base, ou seja, essa parte é a área daquele carregamento. Menos Q de X é igual a zero. Então, o QX vai ser menos 1x. Agora o somatório dos momentos em relação à seção 1. Esse 1 é a altura do retângulo.
o x vai ser a base e esse x sobre 2 é a posição do centroide, mais m de x é igual a zero. Então, m de x vai ser igual a menos 1 sobre 2x ao quadrado. Agora, vamos para a seção 2, que vai de 1 a 2 e nós escolhemos a porção direita. Somatório das forças no eixo y. Menos 1, que é a área daquele retângulo, menos qx. Então, qx é igual a 1, ou seja, qx é constante. E o mx, fazendo os cálculos, como foi mostrado anteriormente, o 1, que é a altura, e esse 1, que é a base, vezes a posição do centroide daquele retângulo, mais o m de x é igual a zero. Então, m de x vai ser igual a 1 sobre 2 menos x. Faremos o mesmo para a seção 3. Como podemos ver, ela vai de 2 a 3 e nós escolhemos novamente a porção direita. Os cálculos seguem a mesma linha de raciocínio, só que temos que observar que para o momento, temos que calcular a área da região de força distribuída, e aqui o somatório das forças no eixo Y. Vamos agora para os cálculos da seção 4, que vai de 3 a 4, e nós utilizaremos a porção esquerda. Somatório das forças somatório das forças no eixo X. Como todas as forças estão para baixo, observe que elas possuem um menos aqui, só o Q de x, que é para cima e está com sinal positivo. Esse 6 menos x menos 2 representa a base do triângulo, que é formada da seção virtual de corte até o x igual a 4. Isso aqui é a base. E como a altura é igual a base, então temos ele aqui novamente. Temos que base vezes a altura dividido por 2 é igual à área daquele triângulo formado pela seção virtual de corte até o x igual a 4, vezes a coordenada do centroide. O mesmo faremos para o outro triângulo aqui, base vezes a altura dividido por 2, e menos 2,3, que é a força concentrada, mais Q de x. Com alguns macetes algébricos, chegamos que Q de x é igual a 1 sobre 2, que multiplica 4 menos x ao quadrado, mais 28. Mais 2,8. Somatório dos momentos em relação à seção 4. Observe que é de maneira análoga à outra seção, só que aqui nós levamos em conta a posição do centroide em relação à seção. Esses resultados aqui vocês podem conferir posteriormente com mais tempo. Então, nós temos que o nosso m de x é igual a menos 1 sobre 6, que multiplica 4 menos x ao cubo, menos 1 meio de 13 sobre 3 menos x, menos 2,3, que multiplica 6 menos x. Seção 5, que vai de 4 a 5. Ela é feita de maneira análoga à seção 4. Onde podemos ver, temos a base, a área daquele triângulo. Aqui nós temos aquela força concentrada, que é a força de reação, mais o Q de x. Então, nós temos que Q de x é igual a 1 meio de 5 menos x ao quadrado, mais 2,3. E aqui, como nossos cálculos mostram, chegamos que m de x é igual a menos 1 sobre 6, que multiplica 5 menos x ao cubo, menos 2,3, que multiplica 6 menos x. E a seção 6, que vai de 5 a 6, feita pela porção esquerda, encontramos que o nosso Q de x é igual a 2,3 e o m de x é igual a menos 2,3, que multiplica 6 menos x. Agora, vamos para a solução computacional no software. O F-Tool, ele é um programa de cálculo estrutural gratuito e pode ser encontrado facilmente na internet.
Agora aqui com a sua interface aberta, podemos observar que ele possui um menu de opções aqui, um menu principal. Para o estudo dos esforços internos solicitantes, vamos mostrar as principais funções. Aqui em display, nós temos a escolha da cor do fundo. Podemos colocar black, que vai facilitar a visualização das forças, da viga e das funções. Temos aqui um submenu que ele serve para editar as configurações do material da viga, da seção virtual de corte da viga e dos apoios, entre outros. E aqui nós temos outro submenu que ele corresponde às forças. Forças concentradas, momentos fletores, cargas distribuídas e cargas distribuídas triangulares. Temos também essas duas opções aqui que facilita muito a nossa vida. Uma é a opção grid, que quando ela é marcada aparecem uns pontinhos na tela, como podemos ver. E a outra é a função snap, que quando ela é marcada, o cursor não vai correr livremente na tela. Observe que o cursor agora anda de pontinho em pontinho. Isso ajuda muito a agilidade na hora de fazer um trabalho. Vamos montar agora a nossa viga. A nossa viga, ela possui 6 metros. Como podemos ver, a distância horizontal e vertical podem ser editadas aqui, as distâncias dos pontinhos. Nossa viga possui 6 metros. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Pronto. Temos a nossa viga. Agora vamos dizer qual é o material da viga. Vamos chamar de material. E utilizaremos o concreto isotrópico, que geralmente é utilizado para a engenharia civil. Clicamos na viga e aplique All. Agora vamos configurar a seção virtual de corte. Vamos criar uma nova seção, chamá-la de seção. Vamos utilizar um retângulo criado. Colocar as dimensões de 500 e 200 milímetros. Clica na viga e aplique All. Então as configurações da seção foram aplicadas na viga. Esse botão serve para criar os apoios. Aqui ele mostra se o apoio está livre ou preso no eixo X e no Y, e livre de rotação no Z, que no caso é o momento. Vamos criar os nós na viga. 1, 2, 3, 4, 5. Que é feito nessa opção aqui do pontinho. Agora vamos lá, criar o nosso apoio. Ele é fixo no eixo Y e livre no eixo X. Então, aplique. Temos o nosso apoio do primeiro tipo. Agora, o apoio do segundo tipo, ele é fixo no eixo X e fixo no eixo Y. Temos o nosso apoio do primeiro tipo. Agora, vamos criar as cargas concentradas, que é nesse primeiro botão do segundo submenu. Vamos chamar a primeira de carga 1, que é a que vai ser aplicada aqui nesse ponto do apoio do primeiro tipo. Ela possui uma intensidade de menos 10 kN na direção do eixo Y e um momento de 10 kN vezes metro. Selecionamos o ponto e clicamos em aplicar. Temos as nossas duas forças concentradas, uma linear e outra angular. Agora vamos criar a carga desse ponto aqui. Vamos chamá-la de carga 2.
ela tem uma intensidade de menos 10 newton na direção do eixo X. Pronto. Agora vamos criar os nossos carregamentos distribuídos, que é nessa terceira opção desse segundo submenu. Vamos chamá-la de carga distribuída 1. E ela tem a intensidade de menos 1 kN por metro. Vamos selecionar a nossa viga e aplicar. Ela é a mesma que está nessa parte aqui da viga. Então vamos selecionar a parte da viga e vamos aplicá-la. Agora vamos criar a segunda carga distribuída triangular, que vamos nesse botão aqui, ó, como podemos ver, ela representa um triângulo. Vamos chamá-la de carga dist 2. Ela vai de menos 1 kN por metro na direção do eixo Y até 0. E no X ela não varia. E vamos selecionar a viga e aplicá-la. Fazemos o mesmo para esse pedaço da viga. Pronto. Agora a nossa estrutura está totalmente montada. Vamos agora mostrar como fazer os gráficos. Os gráficos são feitos nesse submenu aqui. Como podemos ver aqui, ó, axial force é a força normal, shear force é a força cortante e o terceiro é o momento fletor. Temos primeiro que salvar o nosso projeto. Salvar aqui na área de trabalho, chamá-lo de exemplo. E agora vamos analisar os gráficos. Como podemos ver, a força normal representa uma linha, que é o que foi visto como calculamos. A força normal sempre foi igual a 0. Para o cálculo das reações, nós ativamos essa opção aqui. Vamos em Display e ativamos Reaction Values. Então observe que agora ele deu os valores das nossas reações que calculamos, como mostra lá no slide. Agora o esforço cortante. Como podemos ver, aquelas funções naqueles intervalos definidos são representadas aqui. É bom lembrar que para o momento fletor, o eixo positivo representa para baixo, é representado para baixo e o negativo para cima. Normal, cortante e momento fletor. Vamos agora para a análise e comparação dos resultados. São muitas as observações que podemos fazer, mas eu selecionei algumas que as considerei importantes e vou mostrar aqui para vocês. Como por exemplo, observamos que o normal deu sempre igual a 0. Isso é mostrado aqui no nosso gráfico. Como podemos ver, uma linha sempre passando em cima da viga, como podemos ver. E os valores das reações que nós calculamos foram iguais aos valores que o software nos proporcionou. Como por exemplo, RVA igual a 15,3 kN. Como podemos ver, 15,3 kN. Outra observação importante é no cortante da seção 4. Nós temos a função e o valor plotado no gráfico. Então, com a função, nós podemos tirar algumas informações importantes. Como, por exemplo, quando x foi igual a 1, 2, 3, 4.
Quando x for igual a 4, essa parcela aqui da função vai ser igual a zero. Então, o cortante vai ser igual a 2,8. É o que vemos aqui no gráfico. E a mesma coisa quando x for igual a 3. Quando x for igual a 3, essa parcela vai ficar 4 menos 3, que dá 1. 1 ao quadrado dividido por 2 dá meio. 2,8 mais meio é igual a 3,3. E mais uma vez o estudo de funções, só que dessa vez para o momento fletor da seção 5. Observamos que quando x for igual a 5, essa parcela aqui vai ser 0 e essa vai ser 1. Ou seja, o momento fletor vai ser igual a 2,3. É o que podemos ver aqui no gráfico. Lembrando que os valores negativos estão na parte superior do gráfico. Por isso está plotado aqui na parte de cima.